No silêncio profundo da noite, onde as estrelas sussurram histórias de civilizações antigas, abrimos para você uma janela para o passado. Antes de zarparmos, se este momento de calma te agrada, inscreva-se no canal. Assim, sua presença ilumina o nosso caminho. Conte para nós nos comentários de qual cidade você nos acompanha e que horas são aí. Saber quem são os guardiões da madrugada aquece nosso coração. Você sabia que os faraós colocavam alho debaixo do travesseiro para proteger os sonhos? Hoje, nossa jornada leva você a um lugar que, segundo lendas, tocava o céu. Imagine-se caminhando sob a luz suave da lua, aproximando-se de um portão colossal, coberto por tijolos de um azul profundo, tão intenso que parece absorver toda a escuridão ao redor. Sobre ele, figuras de leões dourados e touros sagrados reluzem à luz das tochas. Este é o portão de Istar, entrada gloriosa da Babilônia, a cidade dos reis, dos jardins suspensos e das histórias que atravessaram milênios. O ar é quente, mas uma brisa leve traz consigo o perfume de tâmaras maduras e o som distante de água correndo. Babilônia, localizada às margens do rio Eufrates, não dorme completamente. Há sempre passos, murmúrios e música de cordas ecoando pelas vielas. Sob o reinado de Nabucodonosor II, no século VI a.C., a cidade se tornou um centro de poder, beleza e conhecimento. As muralhas eram tão largas que, segundo relatos, 2 carroças poderiam correr lado a lado sobre elas. Era uma cidade desenhada para impressionar não apenas inimigos, mas também os deuses. Dentro do portão, as ruas são iluminadas por lamparinas de óleo e artesãos trabalham à sombra de toldos, gravando símbolos cuneiformes em argila macia. Cada tablete guarda histórias de comércio, leis, astronomia e também cartas de amor. Alguns desses fragmentos chegaram até nós atravessando séculos, como se a própria Babilônia tivesse decidido sussurrar no ouvido do tempo. O som da água que você ouve pode vir de um dos canais que cortavam a cidade, trazendo o Eufrates para irrigar os jardins. Disse que Nabucodonosor mandou construir jardins tão altos que pareciam flutuar no ar, presente para sua esposa que sentia falta das montanhas verdes de sua terra natal. Embora a existência exata dos jardins suspensos ainda seja debatida, a imagem permanece viva. Terraços cobertos de palmeiras, flores e cascatas, refletindo o luar. Os sacerdotes do templo de Marduk, divindade protetora da cidade, realizavam rituais noturnos. Cânticos e incensos subiam em direção ao céu, na esperança de que os deuses continuassem protegendo aquele lugar que ousou se erguer acima de todos. A Babilônia era mais que pedra e argila, era um sonho humano moldado para tocar o divino. E, enquanto caminhamos lentamente pelas ruas desta cidade que respira em silêncio, sentimos que a noite aqui é eterna. Talvez, se fecharmos os olhos, possamos ouvir não apenas os sons, mas também os desejos que mantiveram Babilônia viva por tanto tempo. Às margens do rio Eufrates, onde o luar dança sobre as águas escuras, barcas silenciosas deslizam como sombras líquidas. O som de remos cortando o espelho d'água mistura-se ao canto distante de sacerdotes. É nesse ritmo lento que Babilônia respira, conectada ao rio como se fosse sua veia vital. O Eufrates não era apenas fonte de água, mas também de histórias. Era por ele que chegavam especiarias do Oriente, pedras preciosas de terras distantes e notícias que atravessavam desertos. Cada embarcação carregava não só mercadorias, mas também lendas e sotaques diferentes, criando um mosaico vivo de culturas. Ao entardecer, as margens se enchiam de vida. Pescadores recolhiam suas redes enquanto crianças corriam descalças na areia úmida, rindo ao tentar escapar da espuma que o vento levantava. Mas à noite, o cenário mudava. O rio tornava-se um espelho da escuridão, e os templos, com suas torres escalonadas, refletiam-se na superfície como se tentassem duplicar a cidade no mundo das águas. Os sacerdotes do templo de Marduk acreditavam que o Eufrates era um presente sagrado, um traço da própria mão dos deuses na terra. Por isso, realizavam cerimônias de purificação nas margens.
Usavam jarros de cobre para recolher a água e aspergi-la sobre peregrinos que chegavam em busca de bênçãos. O som grave dos cânticos ecoava, embalando o silêncio da noite. Os babilônios foram mestres em engenharia hidráulica. Construíram canais, diques e sistemas de irrigação que transformaram campos áridos em terras férteis. Alguns desses canais eram tão bem planejados que funcionaram por séculos, mesmo após o declínio da cidade. Imagine uma gota de água percorrendo quilômetros, alimentando pomares de figos e tamareiras antes de retornar ao rio. Um ciclo constante, tão preciso quanto o movimento das estrelas. E falando em estrelas, na Babilônia o céu era um livro aberto. Astrônomos observavam as constelações, anotando suas posições em tabletes de argila. Acreditavam que o destino dos reis e das colheitas podia ser lido nos movimentos celestes. Não era raro encontrar à beira do rio estudiosos com olhos fixos no firmamento, anotando pacientemente enquanto a brisa noturna soprava. As noites junto ao Eufrates também eram marcadas por encontros. Mercadores discutiam preços à luz das tochas, músicos tocavam liras e flautas de junco, e casais passeavam trocando promessas que se perdiam no rumor da água. Diziam que o rio guardava segredos, histórias sussurradas em confidência e levadas correnteza abaixo para nunca mais serem contadas. A cidade, vista dali, era um mosaico de luzes douradas e sombras profundas. O perfume de incenso misturava-se ao de pão assado vindo das fornalhas ainda acesas. Era um lugar onde o divino e o cotidiano se tocavam a cada instante, onde carregar um jarro d'água podia ser tão sagrado quanto acender uma vela ao deus Marduk. E assim, entre o rumor suave das ondas e o brilho tímido das estrelas, Babilônia permanecia desperta. Uma cidade que, mesmo na quietude da noite, pulsava com a força de quem acreditava que o céu e a terra podiam se encontrar, se fosse à beira do rio certo. Entre as ruelas estreitas, iluminadas por tochas presas a paredes de tijolos cozidos, o mercado noturno de Babilônia fervilhava como um rio de vozes. Tecidos coloridos balançavam com a brisa morna, refletindo tons de púrpura, verde e dourado sobre a luz vacilante das chamas. O cheiro de especiarias enchia o ar, canela, cominho, sândalo, misturando-se ao aroma doce das tâmaras secas e ao salgado dos peixes recém-chegados do Eufrates. Àquela hora, a cidade parecia dividida entre dois mundos, o das sombras silenciosas das ruas desertas e o das luzes vivas do mercado, onde cada voz disputava espaço com o som de martelos batendo metal e de vendedores anunciando mercadorias em diversos idiomas. Babilônia era um ponto de encontro para viajantes de todas as direções. Persas, egípcios, fenícios e até mercadores vindos de regiões além do mar. Na entrada do mercado, um homem com túnica bordada negociava joias feitas de lápis lazuli, pedra azul como o céu do amanhecer. Ao lado, uma mulher oferecia jarros de cerâmica pintada, prometendo que cada um mantinha água fresca como nascente. Crianças corriam entre as bancas, rindo, comendo pedaços de pão achatado cobertos com mel. O mercado não era apenas comércio, era também um palco para histórias. Contadores de narrativas se sentavam sobre tapetes, rodeados por círculos de ouvintes. Um deles narrava a epopeia de Gilgamesh, descrevendo como o herói atravessou florestas e mares em busca da imortalidade. A plateia ouvia em silêncio, como se cada palavra fosse uma moeda rara a ser guardada na memória. Entre uma banca e outra, artesãos trabalhavam à vista dos clientes. Ferreiros moldavam lâminas de bronze, enquanto tecelões faziam surgir padrões intrincados em tiras de lã tingida. As mãos moviam-se com precisão, quase em ritmo de dança, como se cada peça tivesse o tempo exato para nascer. O clima do mercado à noite era diferente do dia. O calor intenso do sol já havia cedido, e a luz das tochas criava bolsões de sombra onde negociações mais discretas aconteciam. Ali, contratos eram fechados com apertos de mão e promessas sussurradas. Alguns mercadores trocavam moedas, outros trocavam apenas favores. Um bem tão valioso quanto o ouro, dependendo da ocasião. Os babilônios tinham um senso refinado de organização.
Existiam cobradores que registravam cada transação em tabletes de argila, usando o cuneiforme com uma paciência meticulosa. Esses registros podiam determinar a prosperidade de famílias inteiras e por isso eram guardados com zelo em armazéns protegidos. À medida que a noite avançava, o mercado começava a se aquietar. Vendedores enrolavam tecidos, cobriam cestos de frutas e apagavam tochas, deixando apenas um brilho tímido sobre as pedras do chão. O som de passos ecoava nas ruelas, misturando ao canto distante de um músico solitário, tocando uma melodia tão suave que parecia feita para acompanhar o adormecer da cidade. E, quando o último portão se fechava, o silêncio voltava a ocupar seu lugar, como se estivesse apenas esperando o momento certo para retornar. Entre as construções que recortavam o horizonte de Babilônia, havia uma que se erguia acima de todas, o zigurate de Etemenanquim, a casa da fundação do céu e da terra. Sob a luz pálida da lua, suas 7 camadas de tijolos formavam degraus colossais, como se fossem a escada pela qual deuses e homens pudessem se encontrar. Subir o zigurate não era apenas um ato físico, mas um ritual. As rampas largas permitiam que sacerdotes, levando oferendas, ascendessem lentamente até o topo. A cada nível havia altares e pequenas salas de culto, onde velas de óleo queimavam sem cessar. O aroma de mirra e olíbano impregnava o ar, e o som grave de tambores ecoava, guiando o ritmo da procissão. Segundo a tradição, o Etemenanquim estava ligado ao deus Marduk, protetor de Babilônia. Acreditava-se que no seu ponto mais alto havia um santuário tão sagrado que apenas o sumo sacerdote e o rei podiam entrar. De lá, eles contemplavam não apenas a cidade, mas todo o vale do Eufrates, como se tivessem a visão dos próprios deuses. Alguns viajantes que viram o zigurate descreviam sua altura como algo quase impossível. Diziam que em dias claros podia-se avistá-lo a quilômetros de distância, brilhando sobre o sol. À noite, tochas eram acesas nos patamares, fazendo a torre parecer um farol invertido, voltado não para o mar, mas para o céu. A construção de um edifício tão grandioso exigia técnica e fé. Tijolos de barro eram moldados, secos ao sol e depois cozidos em fornos gigantes. Alguns eram gravados com inscrições que registravam o nome do rei e a data, eternizando o momento em que foram colocados. Cada peça, por menor que fosse, carregava um pouco da história de quem a fez. Para os babilônios, o zigurate era também um ponto de observação astronômica. Dali, sacerdotes astrônomos observavam as estrelas e registravam suas posições em tabletes de argila. Esses registros ajudavam a prever eclipses, mudanças de estação e até possíveis presságios para o reino. Era como se o Etemenanquim fosse uma ponte não apenas entre céu e terra, mas também entre o presente e o futuro. Havia também lendas. Algumas diziam que nas noites mais silenciosas era possível ouvir sussurros vindos do topo, vozes antigas falando em línguas esquecidas. Outros acreditavam que o vento, ao passar pelas passagens e corredores do zigurate, carregava mensagens dos deuses para quem tivesse ouvidos atentos. O caminho de volta, descendo as rampas, oferecia uma visão diferente. A cidade se estendia em todas as direções, iluminada por centenas de lamparinas. O Eufrates refletia pequenos pontos dourados, como se também guardasse um pedaço daquela luz sagrada. E assim, o Etemenanquim permanecia como o coração espiritual de Babilônia. Uma estrutura feita de barro e devoção, sustentada por mãos humanas, mas voltada para o infinito. Um lembrete silencioso de que para os babilônios, tocar o céu não era apenas um sonho, era uma obra em construção. Entre os pátios silenciosos e corredores estreitos, havia um lugar onde o tempo parecia mover-se mais devagar, a casa dos escribas. À primeira vista, era apenas uma sala ampla, com mesas baixas, cestos de junco e pilhas de tabletes de argila ainda úmida. Mas para a Babilônia, aquele era um dos lugares mais valiosos. Ali se guardava a memória da cidade. Os escribas eram mestres na arte do cuneiforme, gravando sinais em argila com estiletes de junco. Cada golpe era preciso, cada marca carregava peso. Eles registravam de tudo: leis, inventários de grãos, tratados diplomáticos, cartas de amor e, claro, histórias e mitos que formavam o tecido invisível da cultura babilônica.
A rotina começava cedo, mas muitas vezes se estendia pela noite, quando a brisa tornava o ar mais suportável. Lampiões de óleo iluminavam os rostos inclinados sobre os tabletes. O som era mínimo, apenas o leve pressionar do estilete contra a argila e o ocasional estalar da madeira. Era um trabalho que exigia paciência quase infinita. Um erro poderia arruinar todo o registro, obrigando a começar de novo. Por isso, os escribas treinavam durante anos, primeiro copiando textos antigos, depois criando os próprios. Alguns dedicavam a vida inteira a manter vivos documentos que jamais conheceriam seus autores originais. Entre os textos mais preciosos estavam as tábuas de astronomia e matemática. Os babilônios desenvolveram sistemas numéricos complexos, capazes de prever movimentos celestes com precisão impressionante para a época. Em um canto da sala, um escriba desenhava círculos e linhas, calculando a posição de uma estrela para os próximos anos, enquanto o outro registrava o preço da cevada no mercado. A argila, quando seca e cozida, era quase eterna. Por isso, milhares de anos depois, arqueólogos ainda encontram tabletes que preservam vozes de uma era perdida. Em um deles, uma carta começa com um simples "Meu querido amigo, que Marduk te guarde", prova de que entre guerras e templos havia também afeto e intimidade. O trabalho dos escribas não era apenas técnico, mas sagrado. Muitos textos eram cópias de hinos e preces destinados aos altares. Ao gravar as palavras, acreditava-se que também se gravava a presença divina. Alguns escribas, antes de começar, passavam óleo perfumado nas mãos e recitavam pequenas orações, pedindo que a escrita fosse clara e duradoura. Quando um tablete estava pronto, era cuidadosamente colocado para secar ao sol. Alguns eram guardados em estantes de barro dentro de salas fechadas, formando verdadeiras bibliotecas. Outras tábuas, especialmente as usadas para registros temporários, eram simplesmente reaproveitadas. A argila voltava a ser massa maleável e com ela a história se dissolvia. Mas mesmo o que desaparecia deixava marcas. Cada escriba sabia que de alguma forma participava de algo maior. Ao final da noite, quando as lamparinas se apagavam e a sala mergulhava em silêncio, restava a sensação de que aquelas pequenas marcas em argila eram mais duradouras que qualquer muralha ou torre. Assim, entre sombras e letras, Babilônia preservava sua voz para o futuro, confiando que um dia alguém voltaria a ouvir. Nas terras ao redor de Babilônia, quando o sol começava a se inclinar no horizonte, grupos de cavaleiros e carruagens deixavam os portões da cidade. À frente, o próprio rei, com armadura reluzente e arco em punho, seguia para um ritual que era tanto político quanto sagrado, a caçada real. Os babilônios acreditavam que o monarca, ao enfrentar feras, demonstrava não apenas coragem física, mas também o favor dos deuses. A presa mais cobiçada era o leão, símbolo de força e domínio. Enfrentar e matar um leão era visto como prova incontestável de que o rei estava apto a proteger seu povo e manter a ordem cósmica. As caçadas aconteciam em áreas especialmente preparadas. Grandes cercados eram construídos para conter os animais, trazidos de regiões distantes. Às vezes, eram realizadas diante de plateias selecionadas, sacerdotes, nobres e dignitários estrangeiros, todos convidados a testemunhar a força do governante. Era espetáculo e propaganda, registrado depois em relevos de pedra e inscrições triunfais. O rei, armado com arco e lança, avançava com passos calculados. O leão rugia, músculos tensos, pronto para atacar. Em um instante decisivo, a flecha era lançada ou a lança cravada, e o animal tombava. O silêncio durava apenas um momento antes que tambores e cânticos explodissem, celebrando a vitória. Mas havia também um significado espiritual. Para os babilônios, o leão representava forças caóticas e destrutivas. Ao derrotá-lo, o rei reafirmava seu papel como guardião da ordem, mantendo o equilíbrio entre humanidade e divindade. Era um eco do mito, no qual os deuses vencem monstros primordiais para criar o mundo. Após a caçada, o corpo do animal era tratado com respeito. Em algumas ocasiões, a pele era levada para o templo de Marduk como oferenda. Em outras, era usada para adornar tronos ou portas, como símbolo permanente de poder. Essas cenas eram registradas com riqueza de detalhes em murais e relevos. Nas paredes dos palácios, via-se o rei erguendo a arma, o leão saltando, as flechas voando.
Até o menor detalhe, a tensão dos músculos do animal, o brilho dos metais era gravado para que ninguém esquecesse o momento. O treinamento para tais caçadas começava cedo. Príncipes aprendiam a manejar armas, montar cavalos e mover-se com precisão em terreno aberto. Não era apenas sobre matar, mas sobre mostrar domínio técnico e controle emocional diante de um adversário poderoso. Ao cair da noite, o cortejo retornava à cidade. O rei à frente, seguido por guerreiros e servos carregando o troféu. Tochas iluminavam o caminho e o povo se reunia para aclamar o soberano. Não era apenas um triunfo sobre a fera, mas uma reafirmação pública de que o trono estava firme. Assim, no eco distante de cascos e aplausos, a caçada real gravava-se na memória coletiva, metade mito, metade fato, mas sempre envolvida no brilho dourado do poder. Quando o inverno cedia espaço às primeiras brisas mais quentes, Babilônia se transformava. Era o tempo da Aquito, a grande festa de Ano Novo, celebrada com rituais que uniam religião, política e esperança. Por 12 dias, a cidade mergulhava em uma sequência de cerimônias que renovavam não apenas o calendário, mas também o próprio pacto entre deuses e homens. As ruas eram enfeitadas com tecidos coloridos e guirlandas de flores. Mercadores exibiam seus melhores produtos, músicos afinavam instrumentos e crianças corriam entre bancas cheias de frutas frescas e pães recém-assados. O aroma de incenso e especiarias misturava-se ao calor da multidão. O ponto central da festa era o templo de Marduk. No primeiro dia, sacerdotes entoavam hinos antigos invocando a presença do deus. Nos dias seguintes, a estátua sagrada de Marduk era retirada do santuário e levada em procissão até a chamada Casa de Aquito, um templo fora dos muros da cidade. Esse deslocamento simbolizava a renovação da força divina e a preparação para um novo ciclo. Mas havia um momento que deixava todos em silêncio: o ritual do rei. Em uma cerimônia solene, o monarca era despido de suas insígnias e joias pelo sumo sacerdote, que então o golpeava levemente no rosto. Esse gesto, longe de ser ofensivo, tinha um propósito profundo. Se o rei derramasse lágrimas, significava que Marduk ainda o aceitava como governante legítimo. Era um instante de vulnerabilidade pública, lembrando a todos que até o mais poderoso dependia da vontade divina. Após o ritual, a atmosfera mudava. Seguiam-se banquetes, música e encenações de mitos, como a luta de Marduk contra Tiamat, a deusa do caos. A cidade vibrava com danças, cantos e competições. Era como se, por alguns dias, todos se tornassem iguais, unidos pela promessa de prosperidade. Os canais eram limpos e os campos preparados para o plantio. Famílias ofereciam pequenos presentes aos vizinhos, desejando boa colheita. Os escribas registravam votos e acordos, aproveitando a ocasião para selar alianças. Era, de certa forma, um renascimento não só simbólico, mas também prático, garantindo que a cidade estivesse pronta para um novo ciclo agrícola. À noite, o brilho das tochas refletia nos muros de tijolos esmaltados. Grupos se reuniam para ouvir histórias contadas pelos mais velhos ou para simplesmente observar as estrelas. Afinal, os babilônios acreditavam que o movimento celeste guiava o destino humano e que a virada do ano era o momento mais propício para pedir orientação. Quando o 12º dia chegava, Marduk era reconduzido ao templo principal. Os cânticos ecoavam e a cidade voltava gradualmente ao seu ritmo cotidiano. Mas havia algo diferente no ar, uma sensação de que tudo havia sido purificado, pronto para começar de novo. Assim, ano após ano, a Aquito reafirmava a ligação entre Babilônia e os céus. Não era apenas uma festa, era a respiração da cidade, o instante em que ela, tal como o rio Eufrates, renovava seu fluxo para seguir adiante. No coração administrativo de Babilônia, erguia-se uma estela alta, feita de diorito negro, com inscrições que brilhavam sob a luz das tochas. Era o Código de Hammurabi, um dos conjuntos de leis mais antigos e completos conhecidos. Gravado séculos antes do reinado de Nabucodonosor, continuava sendo símbolo de ordem e justiça para a cidade. O topo da estela mostrava o rei Hammurabi diante de Shamash, o deus do sol e da justiça, recebendo dele o cetro e o anel do poder.
A cena não era apenas decorativa, transmitia a ideia de que as leis não eram invenção humana, mas dádiva divina. As inscrições em cuneiforme cobriam a superfície como um tecido de símbolos. Ao se aproximar, podia-se ler regras sobre comércio, casamento, herança, salários e até multas por danos a propriedades. Havia também sentenças duras, que revelavam um mundo de disciplina rigorosa. Olho por olho, dente por dente, não era apenas um ditado, mas um princípio aplicado. Essas leis eram mais que normas escritas. Eram um contrato entre governante e povo. Garantiam que os fracos fossem protegidos dos fortes, que disputas fossem resolvidas sem que cada parte fizesse justiça com as próprias mãos. Era uma tentativa de criar equilíbrio em uma sociedade marcada por diferenças de poder. Durante o dia, escribas liam trechos do código para comerciantes, agricultores ou viajantes que chegavam à cidade. À noite, a estela permanecia sob guarda, cercada por lamparinas, como um farol silencioso, lembrando a todos que a lei estava sempre presente. Mesmo na escuridão. O código influenciava todos os aspectos da vida babilônica. Um contrato de venda de terras, por exemplo, precisava seguir as regras ali descritas. Casamentos eram registrados de acordo com cláusulas específicas, e até adoções tinham seus termos detalhados. Assim, mesmo sem tribunais como conhecemos hoje, havia um sistema sólido para administrar conflitos. Curiosamente, algumas leis revelam um lado quase poético da mentalidade da época. Certas passagens falam sobre compensações com produtos agrícolas ou animais, como se a justiça pudesse também ser medida pelo valor de uma colheita ou pelo peso de um rebanho. Isso mostra o quanto a vida urbana e a vida no campo estavam entrelaçadas. Com o tempo, o Código de Hammurabi tornou-se parte da identidade da região. Reis posteriores, mesmo não tendo sido autores dele, faziam questão de associar seu governo àquela tradição. Era como se governar Babilônia fosse também herdar a responsabilidade de manter viva a justiça gravada na pedra. O topo da estela, ao caminhar pelas ruas silenciosas à noite, era possível imaginar a presença imponente daquela estela, firme, inalterável, atravessando gerações. Talvez fosse por isso que muitos viam nela não apenas um objeto jurídico, mas um símbolo quase sagrado. Assim, no brilho suave das tochas, as palavras de Hammurabi continuavam a ecoar, lembrando que uma cidade que tocava o céu também precisava ter raízes firmes na terra, e que a lei era uma dessas raízes. Quando a noite se aprofundava e as atividades do mercado cessavam, Babilônia ganhava outro tipo de voz. Pequenos grupos se reuniam em pátios, jardins e praças para ouvir histórias antigas. Ao redor de fogueiras ou sob a luz suave das lamparinas, narradores davam vida a deuses, heróis e monstros. Um dos relatos mais queridos era o Enuma Elish, o épico da criação. O narrador começava descrevendo o tempo antes do tempo, quando apenas Tiamat, a deusa do caos, e Apsu, o deus das águas doces, existiam. Suas águas se misturaram, gerando deuses mais jovens, mas também trazendo conflitos. A tensão cresceu até que Marduk, o mais poderoso entre os novos deuses, se levantou para enfrentar Tiamat. O narrador, com gestos lentos, descrevia Marduk criando uma rede gigantesca para prender a deusa, e depois, com uma flecha certeira, partindo-a em dois. Com uma metade formou o céu, com a outra a terra. O fogo da fogueira iluminava os rostos atentos, e o crepite da lenha parecia acompanhar o som das ondas cósmicas daquele mito. Havia também histórias de Gilgamesh, o rei de Uruk, cuja busca pela imortalidade atravessava mares e florestas. Os ouvintes acompanhavam suas vitórias e derrotas, refletindo sobre a inevitabilidade da morte e a importância de deixar um legado. Essas narrativas não eram apenas entretenimento, ensinavam valores, explicavam o mundo e fortaleciam a identidade do povo. Às vezes, músicos acompanhavam os contadores de histórias, usando liras e flautas para criar uma atmosfera ainda mais envolvente. O som suave se misturava às palavras, como se a música fosse o vento que carregava as cenas até a imaginação de cada ouvinte. As lendas também serviam para reforçar tradições religiosas. Histórias de heróis que obedeciam aos deuses eram contadas ao lado de advertências sobre os que ousavam desafiá-los. Essas narrativas ajudavam a manter o respeito pelos templos e sacerdotes e a lembrar que a ordem do mundo era frágil.
Mas nem todos os contos eram solenes. Haviam histórias cômicas, com deuses travessos ou personagens humanos que enganavam comerciantes e escapavam de guardas. O riso se espalhava pelo grupo, iluminando a noite tanto quanto o fogo. A troca de histórias não se limitava a babilônios. Mercadores vindos de terras distantes traziam mitos de suas próprias culturas, que às vezes se misturavam aos locais, criando novas versões. Assim, Babilônia não era apenas receptora de bens, mas também de narrativas, tornando-se um ponto de encontro para a imaginação de vários povos. Quando o fogo começava a se apagar e as chamas se transformavam em brasas, os grupos se dispersavam, mas a sensação de conexão permanecia. Cada um levava consigo um pedaço da história, pronto para ser contado novamente em outra noite. E assim, entre a fumaça que se erguia para o céu e o murmúrio distante do rio, os mitos continuavam vivos, respirando junto com a cidade, lembrando que, às vezes, para tocar o céu, é preciso primeiro aprender a sonhar. Se você acordou agora, conte-nos o que sonhou. Afinal, os sonhos também são parte da história. Nas horas mais silenciosas, quando o vento sopra suave do Eufrates e a cidade adormece, há um lugar em Babilônia que parece pertencer a outro mundo, os Jardins Suspensos. Cobertos de mistério, descritos por viajantes e poetas, eles se erguiam como uma montanha verde no meio da cidade, com terraços que subiam em degraus até tocar as estrelas. Segundo a tradição, foram construídos por ordem de Nabucodonosor II como presente para sua esposa Amites, que sentia falta das colinas e florestas de sua terra natal. Para recriar aquela paisagem distante, engenheiros e trabalhadores ergueram plataformas de pedra e tijolo sustentadas por colunas que formavam corredores sombreados. Sobre elas, camadas de terra fértil recebiam árvores frutíferas, flores e arbustos, vindos de várias partes do império. À noite, sob a luz da lua, os jardins se transformavam. Cascatas desciam lentamente pelos terraços, refletindo a luz prateada, enquanto o som da água se misturava ao canto de pássaros noturnos. O ar era fresco e úmido, um contraste agradável com o calor seco do dia. Para manter aquela obra viva, os babilônios desenvolveram um sistema de irrigação engenhoso. Acredita-se que usavam roldanas, correntes e baldes para elevar a água do rio até o topo, onde era distribuída por canais invisíveis. Assim, cada planta recebia o cuidado necessário, e o jardim florescia mesmo em meio ao deserto. Entre as sombras das folhas, podia-se encontrar recantos tranquilos, onde casais caminhavam lentamente ou onde músicos tocavam melodias suaves para pequenos grupos. O perfume das flores se espalhava pelo ar, misturado ao cheiro da terra molhada, criando uma atmosfera quase onírica. Os jardins suspensos não eram apenas um presente de amor, eram também uma afirmação de poder. Ao criar um oásis no coração da cidade, Nabucodonosor mostrava que controlava não apenas a terra e as águas, mas também a própria natureza. Era uma forma de dizer que, sob seu reinado, até o impossível podia ser moldado. Viajantes que passavam por Babilônia levavam consigo histórias sobre o lugar, e com o tempo, os jardins ganharam fama lendária. Alguns diziam que eram tão altos que pareciam tocar as nuvens. Outros juravam que as plantas mudavam de cor ao amanhecer, como se saudassem o sol. Hoje, sua existência exata é motivo de debate entre estudiosos. Mas, para aqueles que os viram, não restava dúvida. Era uma das maiores maravilhas do mundo antigo. E mesmo que tenham desaparecido, continuam vivos na memória, como um sonho que se recusa a ser esquecido. Assim, no silêncio da noite babilônica, os jardins suspensos permaneciam como um sussurro verde contra o céu, lembrando a todos que, às vezes, as maiores construções humanas não são feitas apenas de pedra, mas também de amor. Nos salões iluminados por tochas, entre paredes cobertas por relevos e inscrições, a corte de Babilônia reunia não apenas guerreiros e sacerdotes, mas também diplomatas. Eram homens treinados na arte da palavra, capazes de transformar inimigos em aliados e tratados em vitórias silenciosas. Sentados sobre tapetes finos, eles discutiam acordos com emissários estrangeiros. O som de taças de vinho se misturava ao murmúrio das conversas.
Tradutores estavam sempre presentes, garantindo que cada frase fosse transmitida com precisão, pois um erro de interpretação poderia significar guerra. Os escribas da corte, posicionados discretamente ao lado, registravam cada detalhe em tabletes de argila. Datavam, listavam os presentes trocados, descreviam as promessas feitas. Esses registros eram guardados nos arquivos reais, formando uma teia de compromissos que sustentava a política externa da cidade. O prestígio de Babilônia atraía embaixadas de terras distantes. Vinham do Egito, trazendo ouro e papiro, da Anatólia, trazendo cavalos e metais, da Fenícia, carregando madeira de cedro e tecidos tingidos. Cada visita era recebida com cerimônias cuidadosamente planejadas, pois a primeira impressão podia definir décadas de relações. O rei, ao receber um emissário, seguia um protocolo sagrado. Primeiro, aceitava os presentes, símbolos de respeito e submissão. Depois, oferecia em troca objetos de igual ou maior valor, mostrando generosidade. A negociação de fronteiras, tributos ou alianças militares vinha apenas depois, quando a confiança inicial já estava firmada. Alguns diplomatas eram mestres da persuasão, sabiam quando apelar para a honra, quando usar o medo e quando oferecer benefícios práticos. Outros confiavam em alianças matrimoniais, unindo famílias reais e criando laços de sangue que dificultavam conflitos. A corte também era um palco de intrigas. Espiões disfarçados de comerciantes ou escribas traziam informações sobre as intenções de outros reinos. Essas notícias circulavam discretamente até chegar aos ouvidos do rei, que as usava para ajustar suas decisões. Assim, muitas batalhas eram vencidas antes mesmo de serem lutadas. Os escribas da corte tinham um papel crucial nesse jogo. Suas palavras moldavam a história oficial, registrando vitórias e silenciando derrotas. Para os arquivos reais, cada documento era uma pedra na construção da memória do reino. À noite, quando os salões se esvaziavam e apenas guardas permaneciam, os diplomatas ainda discutiam entre si, trocando impressões sobre as reuniões do dia. Era nesse momento que surgiam ideias ousadas, propostas informais, que mais tarde se transformariam em tratados. Assim, muito do poder de Babilônia não estava apenas nas muralhas ou no exército, mas na habilidade de falar, ouvir e escrever. Palavras, bem usadas, podiam valer mais que 1000 lanças, e no silêncio das salas de audiência moldavam o destino da cidade tanto quanto qualquer vitória no campo de batalha. Babilônia, cercada por muralhas tão largas que 2 carruagens podiam correr lado a lado sobre elas, não era apenas uma cidade de jardins e festas. Também era uma fortaleza preparada para resistir a exércitos inteiros. As muralhas externas, cobertas de tijolos esmaltados, formavam um anel protetor que se estendia por quilômetros. Torres de vigia surgiam em intervalos regulares, permitindo que arqueiros vigiassem o horizonte. Portões monumentais como o de Istar eram reforçados com bronze e seu fechamento noturno era acompanhado por cânticos de proteção. A cidade tinha ainda um sistema de defesas internas. Caso o inimigo rompesse a primeira barreira, encontraria novas fileiras de muros e portões, criando um labirinto difícil de atravessar. O Eufrates, que cortava a cidade, também era parte da estratégia. Havia grades submersas para impedir a entrada de barcos inimigos. Os exércitos de Babilônia eram bem treinados. Compostos por arqueiros, lanceiros e carruagens, atuavam com disciplina rígida. A infantaria formava linhas compactas, protegidas por grandes escudos, enquanto as carruagens avançavam rapidamente pelas laterais, desorganizando o inimigo. Quando a guerra se aproximava, as reservas de grãos e água eram aumentadas. A cidade podia resistir a longos cercos, sustentando a população enquanto esperava a retirada ou a derrota do adversário. Este preparo era uma das razões pelas quais Babilônia ganhou fama de ser quase impossível de conquistar. Mesmo assim, conflitos não eram raros. As disputas por terras férteis, rotas comerciais e controle de rios traziam constantemente ameaças. Quando a batalha era inevitável, o rei liderava as tropas ou enviava generais de confiança. As vitórias eram celebradas com procissões e oferendas nos templos, enquanto os nomes dos inimigos derrotados eram gravados em inscrições oficiais. Mas a guerra também tinha seu preço.
As muralhas, apesar de imponentes, exigiam manutenção constante. Cada reparo era feito com cerimônia, pois acreditava-se que os muros eram habitados por espíritos protetores. Os trabalhadores cantavam hinos enquanto moldavam e colocavam os tijolos, pedindo que a proteção divina permanecesse. À noite, depois de um dia de tensão militar, os vigias percorriam as passagens no alto das muralhas, observando a escuridão. O vento carregava sons distantes, talvez animais, talvez passos, e cada sombra podia ser interpretada como ameaça. Ainda assim, havia também momentos de paz, quando o luar revelava a beleza silenciosa da cidade adormecida. Assim, entre a força de suas muralhas e a habilidade de seu exército, Babilônia mantinha-se firme, lembrando a todos que, para tocar o céu, era preciso primeiro garantir a segurança da terra. No topo dos templos e torres, longe do ruído das ruas, sacerdotes astrônomos observavam o firmamento. Para eles, o céu era mais que um cenário noturno, era um imenso texto a ser lido e interpretado. Cada estrela, cada movimento dos planetas, cada eclipse carregava mensagens que podiam influenciar o destino do reino. Usando instrumentos simples, como estacas alinhadas e tábuas marcadas, eles registravam as posições dos astros com precisão surpreendente. No frescor da madrugada, anotavam em tabletes de argila a hora exata do nascer e do pôr de certas estrelas, comparando com registros antigos para prever fenômenos futuros. Os babilônios foram pioneiros na criação de um calendário baseado em observações astronômicas. Dividiam o ano em 12 meses lunares, ajustando-o periodicamente para acompanhar as estações. Isso permitia planejar colheitas, festivais religiosos e até campanhas militares com mais segurança. Alguns desses sacerdotes passavam anos dedicados a um único tipo de observação. Havia aqueles que estudavam apenas o movimento de Vênus, considerada uma estrela especialmente importante para prever acontecimentos políticos. Outros observavam Marte, associando sua cor avermelhada a presságios de guerra. A relação entre astronomia e astrologia era íntima. As posições dos planetas eram interpretadas como sinais diretos dos deuses. Uma conjunção rara podia significar prosperidade ou desastre iminente. Por isso, reis e generais consultavam esses especialistas antes de tomar decisões importantes. Durante a noite, o silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som de estiletes riscando argila ou pelo sussurro dos observadores trocando medidas. As tochas eram mantidas à distância para não interferir na visão do céu. Acima deles, a Via Láctea se estendia como um rio luminoso, refletindo talvez o próprio Eufrates. Os registros astronômicos não ficavam restritos aos templos. Alguns eram enviados a outras cidades aliadas, criando uma rede de conhecimento que unia o império. Isso fazia com que Babilônia se tornasse referência no estudo do cosmos, atraindo estudiosos de terras distantes. Havia também um aspecto místico. Acreditava-se que, ao registrar os céus, os sacerdotes estavam participando de uma comunicação sagrada, ajudando a manter o equilíbrio entre os mundos. Por isso, antes de iniciar as observações, realizavam pequenas orações e purificações, pedindo clareza de visão e interpretação. Às vezes, um fenômeno inesperado interrompia a rotina. Um cometa surgindo repentinamente, ou uma estrela que parecia desaparecer, era motivo de alerta. Mensageiros partiam às pressas para informar o rei, e decisões políticas podiam ser alteradas com base nesses sinais. Assim, noite após noite, os astrônomos babilônios transformavam o céu em um vasto arquivo de símbolos e previsões. E embora suas interpretações misturassem ciência e crença, o que deixaram para a posteridade foi um dos mais ricos conjuntos de registros celestes da antiguidade. Prova de que, para tocar o céu, Babilônio também aprendeu a mapeá-lo. No centro espiritual de Babilônia, erguia-se o Exagila, o grande templo dedicado a Marduk. Suas paredes, adornadas com tijolos esmaltados e inscrições sagradas, guardavam salas de culto, armazéns de oferendas e recintos onde apenas sacerdotes iniciados podiam entrar. A rotina no templo começava antes do nascer do sol. Sacerdotes acendiam tochas e queimavam incenso, enchendo o ar com um aroma doce e penetrante.
As primeiras preces do dia pediam proteção para a cidade, prosperidade para as colheitas e justiça para o trono. O som de tambores e flautas acompanhava as invocações. Marduk não era apenas o deus protetor de Babilônia, mas também a figura central da cosmologia local. Segundo o mito, foi ele quem derrotou Tiamat, a deusa do caos, criando o mundo a partir de seu corpo partido. Celebrar Marduk era celebrar a própria ordem do universo. O templo funcionava também como centro administrativo. Sacerdotes registravam doações, controlavam armazéns e organizavam festivais. Muitos atuavam como conselheiros do rei, oferecendo interpretações dos sinais divinos observados por astrônomos e adivinhos. As oferendas variavam de acordo com a ocasião. Podiam ser frutas, grãos, vinho, mel, carne de animais sacrificados ou objetos de valor. Durante as grandes festas, enormes procissões levavam presentes ao templo, acompanhadas por cânticos e danças. Algumas salas guardavam estátuas menores de Marduk, usadas em rituais específicos. A principal, porém, ficava no santuário mais interno, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar. Sua presença era cercada de mistério, e muitos acreditavam que o próprio Deus habitava aquela imagem. O templo também abrigava escribas e estudiosos, responsáveis por preservar textos sagrados e administrativos. Esses registros garantiam que rituais fossem realizados exatamente como mandava a tradição, sem alterações ao longo do tempo. À noite, o Exagila ganhava uma atmosfera diferente. A luz das tochas projetava sombras nas paredes e o som distante de orações ecoava pelos corredores. Guardas permaneciam atentos, pois a proteção do templo era considerada proteção para toda a cidade. Durante as tempestades, quando raios cortavam o céu sobre Babilônia, muitos viam nisso um sinal direto de Marduk. Sacerdotes intensificavam os rituais buscando apaziguar qualquer fúria divina. E quando a chuva cessava, diziam que o deus havia aceitado a oferenda. Assim, o templo não era apenas um edifício, mas o elo entre o humano e o divino. Cada pedra, cada cântico, cada chama acesa fazia parte de um pacto milenar. E enquanto Marduk fosse honrado ali, acreditava-se que Babilônia continuaria protegida, firme na terra e abençoada pelo céu. Nas cozinhas de Babilônia, o calor dos fornos e o aroma das especiarias anunciavam que um banquete estava sendo preparado. A dieta babilônica era rica e variada, fruto das terras férteis do Vale do Eufrates e do comércio que trazia ingredientes de longe. Os cereais eram a base da alimentação. Cevada e trigo eram transformados em pães achatados ou mingaus, muitas vezes temperados com mel ou tâmaras. O pão era tão essencial que servia até como pagamento em alguns casos. Legumes como lentilhas, grão de bico e feijão eram comuns, assim como cebolas, alhos e pepinos. As frutas incluíam figos, romãs, uvas e, claro, as tâmaras, consideradas um verdadeiro tesouro alimentar. A carne vinha principalmente de ovelhas e cabras, mas também havia consumo de peixe fresco, retirado do Eufrates. O uso de especiarias era abundante. Canela, cominho, coentro e açafrão aromatizavam sopas e ensopados. O vinho e a cerveja de cevada acompanhavam as refeições, servidos em jarros de cerâmica. Os banquetes reais eram eventos grandiosos. Salões decorados com tapetes e cortinas recebiam mesas baixas, onde os convidados se sentavam em almofadas. Servos circulavam com bandejas, oferecendo pratos variados, carnes assadas, pães temperados, queijos, frutas frescas e secas. A música acompanhava o banquete. Liras, tambores e flautas criavam um fundo sonoro, enquanto dançarinos e contadores de histórias entretinham os presentes. Era um momento de exibição de riqueza e hospitalidade, onde alianças políticas podiam ser fortalecidas entre taças de vinho. Mas nem todos os banquetes eram suntuosos. Festas religiosas também envolviam refeições coletivas, onde o alimento era compartilhado como sinal de união. Nessas ocasiões, o aspecto simbólico era tão importante quanto o sabor. As cozinhas reais funcionavam como verdadeiras operações militares. Chefes supervisionavam equipes de ajudantes, cada um responsável por uma parte do preparo.
Os ingredientes eram pesados e registrados, garantindo que nada fosse desperdiçado. Receitas eram passadas de geração em geração e algumas sobreviveram em tabletes de argila. Esses registros mostram combinações de sabores e técnicas que revelam um paladar sofisticado para a época. À noite, quando os salões se esvaziavam e as tochas começavam a se apagar, os últimos pratos eram recolhidos e guardados. O aroma persistia no ar, misturado ao murmúrio das conversas que ainda ecoavam. Assim, na mesa babilônica, a comida não era apenas sustento, mas também cultura, política e celebração. Um banquete podia alimentar corpos, aproximar corações e até mudar o curso da história. Nas oficinas de Babilônia, o som de martelos, buris e rodas de oleiro compunham a música diária do trabalho. Artesãos de diferentes especialidades transformavam matérias-primas em objetos que uniam utilidade e beleza. Os joalheiros trabalhavam com ouro, prata e pedras preciosas como lápis-lazuli e cornalina. Suas criações incluíam colares, braceletes, anéis e diademas usados por nobres e sacerdotes. Cada peça era meticulosamente polida e gravada com símbolos que podiam servir como amuletos. Os oleiros moldavam vasos, jarros e tigelas de diferentes tamanhos, decorando-os com padrões geométricos e figuras de animais. A cerâmica era essencial para armazenar grãos, líquidos e óleos, mas também tinha valor estético, exibida em residências ricas. Tecelões produziam tecidos de lã e linho, tingidos com cores vivas obtidas de plantas e minerais. Alguns tecidos eram bordados com fios de ouro, destinados às vestes reais ou ao uso em rituais. Os artesãos do metal produziam armas, ferramentas e ornamentos. Espadas, lanças e pontas de flecha eram forjadas com cuidado para equilibrar resistência e leveza. Ao mesmo tempo, portões, fechaduras e adornos arquitetônicos recebiam trabalhos detalhados, mostrando que funcionalidade e arte podiam coexistir. Muitos desses profissionais trabalhavam sob encomenda para a corte ou templos. Suas oficinas ficavam próximas aos mercados, facilitando a venda direta aos cidadãos comuns. Aprendizes observavam e ajudavam os mestres, aprendendo técnicas que levariam anos para dominar. O trabalho artesanal também tinha uma dimensão simbólica. Certos objetos, como estátuas e amuletos, eram considerados portadores de proteção divina. Por isso, o processo de criação incluía rituais de purificação e bênção. Os produtos de Babilônia eram exportados para outras regiões, levando consigo a fama da cidade. Joias, tecidos e cerâmicas babilônicas eram apreciados em reinos distantes, reforçando a posição da cidade como centro de cultura e comércio. À noite, quando as ferramentas eram guardadas e o fogo das fornalhas diminuía, os artesãos observavam suas criações com um misto de orgulho e humildade. Sabiam que, de alguma forma, participavam da construção da identidade de Babilônia, peça por peça. Assim, nas mãos desses mestres, a matéria bruta se transformava em tesouro, um reflexo da própria Babilônia, que moldava o mundo com paciência e arte. Às margens do Eufrates, o porto de Babilônia era um cenário de movimento constante. Barcos de diferentes tamanhos atracavam e partiam, carregando mercadorias que vinham de regiões próximas e distantes. As docas eram construídas com madeira reforçada, permitindo o descarregamento de cargas pesadas. Homens descarregavam sacos de grãos, ânforas de vinho, jarros de óleo e cestos cheios de frutas exóticas. Ao mesmo tempo, produtos locais como tecidos, cerâmicas e joias eram preparados para embarque. O comércio fluvial conectava a Babilônia às cidades rio acima e rio abaixo. Mas as rotas comerciais iam além. Caravanas partiam do porto para cruzar desertos, levando mercadorias até o Mediterrâneo, a Anatólia, o Golfo Pérsico e até o Vale do Indo. Os mercadores eram figuras centrais nesse sistema. Negociavam preços, organizavam expedições e mantinham redes de contatos que garantiam o fluxo constante de bens. Muitos viajavam junto com suas mercadorias, enfrentando riscos de assaltos, tempestades e longas ausências de casa. O porto também era ponto de encontro cultural. Línguas diferentes se misturavam no ar e novas ideias circulavam junto com as mercadorias.
Técnicas de construção, receitas culinárias e histórias viajavam tanto quanto os tecidos e metais. A administração do porto era rigorosa. Guardas inspecionavam cargas, cobravam impostos e verificavam documentos registrados por escribas. Esse controle garantia que a cidade se beneficiasse de cada transação. Durante o dia, o movimento era intenso, mas à noite o porto não ficava silencioso. Algumas embarcações preferiam partir sob a luz da lua, aproveitando correntes favoráveis e temperaturas mais amenas. Tochas refletiam na água, criando caminhos dourados que se perdiam no horizonte. O som das cordas sendo ajustadas, das velas se abrindo e da água batendo contra os cascos se misturava ao murmúrio das despedidas. Para muitos, o porto era o último contato com a cidade antes de meses de viagem. Assim, o porto de Babilônia era mais que um centro logístico. Era o ponto onde o mundo conhecido se encontrava com o desconhecido, e onde cada barco que partia levava um pedaço da cidade ao mesmo tempo que trazia o mundo de volta para ela. As ruas de Babilônia formavam um labirinto de becos e praças, ligando bairros com características próprias. As casas variavam de tamanho e luxo, mas todas seguiam padrões adaptados ao clima quente e seco da região. As construções eram feitas principalmente de tijolos de barro, com paredes grossas que ajudavam a manter o frescor no interior. As portas davam para pátios internos, onde famílias se reuniam para comer, conversar e trabalhar. O telhado plano servia como espaço extra, usado para secar frutas, dormir em noites quentes ou simplesmente observar as estrelas. Nos bairros mais ricos, as casas tinham mais de um andar, com salas decoradas com tapetes e cortinas coloridas. Havia depósitos para armazenar alimentos e quartos reservados para hóspedes importantes. Já nas áreas populares, as moradias eram mais simples, mas igualmente funcionais. A vida cotidiana incluía visitas ao mercado, idas ao templo, encontros com vizinhos e participação em festas comunitárias. Crianças brincavam nas ruas, jogando bolas feitas de couro ou correndo entre as sombras dos muros. As mulheres cuidavam da casa e, muitas vezes, também participavam do comércio local, vendendo alimentos ou tecidos. O abastecimento de água era garantido por poços e canais. Alguns bairros tinham cisternas coletivas, enquanto casas mais ricas podiam ter reservatórios próprios. O lixo era recolhido e levado para fora das muralhas, ajudando a manter a higiene. As relações de vizinhança eram fortes. Casamentos, nascimentos e funerais eram eventos comunitários, com todos participando de alguma forma. A ajuda mútua era comum, especialmente durante o plantio e a colheita. À noite, as ruas ficavam mais silenciosas, iluminadas apenas por algumas tochas. As famílias se reuniam no pátio ou no telhado, conversando enquanto o calor diminuía. Histórias e canções passavam de geração em geração nesse ambiente íntimo. Assim, a vida nos bairros de Babilônia combinava simplicidade e complexidade, feita de rotinas diárias, mas também de tradições profundas que uniam a cidade como um todo. No centro administrativo de Babilônia, havia espaços dedicados aos julgamentos públicos. Ali, juízes, escolhidos entre homens respeitados e conhecedores das leis, decidiam sobre disputas de terras, contratos, dívidas e até crimes graves. As audiências eram abertas, qualquer cidadão podia assistir, reforçando a transparência e a autoridade do sistema legal. O juiz ouvia as partes, examinava documentos registrados por escribas e ouvia testemunhas. A decisão final era anunciada em voz alta e muitas vezes registrada em argila para referência futura. O Código de Hammurabi servia como base para essas decisões. As leis eram aplicadas de forma rígida, mas havia espaço para interpretações que levassem em conta circunstâncias específicas. Certos casos podiam ser resolvidos com compensações em bens, enquanto outros exigiam punições mais severas. Alguns julgamentos tinham caráter simbólico. Disputas religiosas, por exemplo, eram resolvidas com rituais que buscavam mostrar qual lado tinha o favor dos deuses. Em outros casos, ordalhos eram usados, provas físicas ou desafios cuja superação indicaria a inocência. Os juízes eram acompanhados por escribas, que registravam cada detalhe do processo. Esses registros não apenas serviam para manter a ordem, mas também para criar um histórico legal que fortalecia o poder da cidade.
A presença de julgamentos públicos tinha também função educativa. Ao ver a aplicação da lei, os cidadãos eram lembrados das regras e das consequências de quebrá-las. Isso ajudava a manter a coesão social sem depender apenas da força militar. À noite, os espaços de julgamento ficavam vazios, mas a memória das decisões permanecia. Para muitos, a justiça de Babilônia era tão sólida quanto suas muralhas e tão necessária quanto as águas do Eufrates para manter a cidade viva. E assim chegamos ao fim de nossa viagem. No horizonte, as muralhas de Babilônia ainda se erguem sob o brilho da lua, mas o tempo, silencioso e paciente, avança. As ruas antes cheias de vozes e perfumes agora ecoam passos raros. O vento atravessa os portões como se fosse o último visitante. Com o passar dos séculos, exércitos estrangeiros se aproximaram. As defesas, antes invencíveis, cederam não apenas à força das armas, mas também às mudanças do mundo. As rotas comerciais mudaram, os reis se sucederam, e o coração da cidade começou a bater mais devagar. Ainda assim, a memória de Babilônia não se apagou. Os jardins, reais ou lendários, continuam vivos na imaginação. O zigurate de Etemenanquim, mesmo reduzido a ruínas, ainda aponta para o céu. As leis gravadas em pedra, os registros de argila e as histórias contadas à beira do fogo atravessaram o tempo, trazendo consigo o sopro de uma civilização que ousou sonhar alto. Hoje, arqueólogos, historiadores e sonhadores percorrem o que resta da cidade. Caminham sobre o pó que já foi rua, tocam pedras que já foram muralha, e por um instante quase conseguem ouvir o som de uma lira distante vindo de algum ponto perdido no passado. Babilônia não vive mais como cidade, mas vive como ideia. Uma lembrança de que a humanidade é capaz de criar maravilhas quando une engenho, fé e imaginação. Uma prova de que até no deserto é possível erguer algo que toque o céu. E assim fechamos o livro do tempo, deixando você nos braços da escuridão suave. Talvez, nesta noite, uma civilização antiga visite seus sonhos e sussurre: durma bem, guardião da memória.